E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui novamente para dar prosseguimento à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto este volume aqui como os outros dessa coleção, assim como na coleção de 3 volumes também, essa aqui é a de 7, tudo pelos links na descrição, tá? Se você comprar pelos links na descrição, sai o mesmo preço para vocês, de se vocês fossem comprar pela Amazon normalmente, só que eu ganho uma comissão em cima disso. Então assim vocês me ajudam, sai a mesma coisa para vocês e todo mundo acaba saindo feliz. E dessa vez estamos aqui para o nosso episódio de número 90 da História da Filosofia, quase chegando a 100. Então, enfim, é um dia especial, é um momento de muita alegria. Não só por isso, mas também porque eu, antes de começar esse vídeo, gostaria de agradecer a todos os nossos doadores do Apoia-se. Agora a gente já tem uma conta lá no Apoia-se, onde as pessoas podem financiar o canal mensalmente. A gente já começamos bem, eu achei que fosse ter menos doadores, já temos 6. Quem são essas pessoas? 2 deles colocaram privado no Apoia-se, então eu não vou falar quem são, acredito que eles não queiram. Mas a gente tem então aqui os 4 apoiadores, O Nivaldo, o Pedro Barbosa, o Pedro Henrique e o Matheus Reis. Matheus Reis, ênfase nele aí, que foi o primeiro a fazer uma doação pelo Apoia-se. Então, gente, muito, muito obrigado. Esse vídeo aqui está acontecendo por causa dessas pessoas. E se você quiser ser uma pessoa foda que nem essas pessoas que eu acabei de mencionar, clica no link aí embaixo e apoia o canal no Apoia-se, que você vai aparecer aqui no hall da fama do canal do Aldrin no começo dos vídeos. Vai sempre ter esse agradecimento. E, bom, agora sim, vamos pro vídeo. Bom, gente, entrando então finalmente no conteúdo propriamente dito do vídeo, é necessário fazer um aviso acerca do conteúdo desse vídeo e do conteúdo dos próximos. Até agora a gente estava falando dos apologistas, tanto daqueles primeiros do segundo século, como daqueles que se destacaram um pouco mais, assim como dos menores, enfim. E agora o Reale ele vai fazer algo um pouquinho diferente. Até então ele estava seguindo uma ordem mais ou menos cronológica, aliás, cronológica a gente pode colocar, predominantemente cronológica, e agora ele vai fazer algo um pouco diferente. Os próximos vídeos vão ser pautados por uma divisão um pouco distinta. Entre o momento em que a gente está aqui dos padres apologistas e Santo Agostinho, que será o tema do vídeo 99, eu acho, ou 100, alguma coisa por aí, o Reale ele vai trabalhar em 2 frentes. A patrística grega, a patrística oriental, e a patrística latina, a patrística ocidental. E ele vai falar desses 2 grupos de autores que coexistem desse século, desse momento em que a gente está até Santo Agostinho, e até depois de Santo Agostinho, ele acaba entrando em autores posteriores a Agostinho também, mas por mais que sejam 2 linhas que correm paralelas nesse período da patrística, ele vai optar por primeiro falar de uma e depois de outra. Ele não vai intercalando os autores em ordem cronológica agora. Ele vai seguir cada uma dessas linhas em ordem cronológica cada uma delas. Então aqui primeiro a gente vai falar dos gregos, que será o tema dos próximos vídeos, e depois falaremos dos latinos, que serão temas de vídeos ainda depois. Então, só para não bagunçar muito a cabeça, porque agora eu vou começar a mencionar algumas datas que vocês vão ver que vão estar meio confusas, porque daqui a vários vídeos a gente vai voltar para um ano pelo qual a gente já passou nesse vídeo aqui, por exemplo. Então a coisa talvez fique um pouco bagunçada. Então é bom que vocês tenham essa consciência. Aqui a gente vai começar a falar dessa parte mais grega da patrística e posteriormente a gente vai falar dos latinos e então, por fim, entrando em Santo Agostinho, e aí depois a gente já vai direto para a escolástica, se não me engano, ok? Isso lá pelo episódio quase 110, eu acho. Bom, pessoal, então antes da gente começar a falar dos autores propriamente ditos, o Reale faz uma introdução aqui a esse período que ele chama de Era Áurea da Patrística, que provavelmente é inclusive o título deste vídeo. Bom, o Reale começa falando o seguinte: o ano de 313 marca uma reviravolta decisiva. Constantino, o imperador romano, promulga o Edito de Milão, no qual sanciona a liberdade de culto e procura conquistar o favor dos cristãos. Então, o Constantino ele vai fazer com que o Império Romano pare de perseguir os cristãos.
A gente viu que a maior parte dos debates, a maior parte dos diálogos que tinham até então aqui e das obras, todas elas estavam num contexto de perseguição. Inclusive, quando a gente fala dos apologistas, a gente está falando de pessoas que estão ali para defender a fé de uma certa maneira. Então, eles precisam defender porque estão sendo atacados. E estão sendo atacados não apenas intelectualmente, mas também fisicamente. A gente já falou disso, né? O cristianismo passava por um momento de perseguição e era necessário escrever para os imperadores e para outras pessoas também contra esse contexto, né? Contra tudo isso que estava acontecendo naquele momento. Então, a literatura até aqui foi muito marcada por esse tema da defesa, né? Da apologia, justamente porque os cristãos estavam sendo perseguidos. Mas o Reale menciona aqui o Edito de Milão de 313, promulgado pelo imperador Constantino, que estabeleceu que os cristãos não seriam mais perseguidos, né? Concedendo então liberdade de culto, liberdade de crença aos cristãos. Então é evidente que a partir desse momento os textos vão mudar um pouco de tom, né? Não haverá apologias como havia antes, né? As apologias anteriores, elas exortavam os imperadores ou o povo da época a não perseguir mais os cristãos. Então esse gênero literário não faz mais sentido num contexto em que os cristãos não estão sendo perseguidos. Então a gente vai ter uma mudança de perspectiva, uma mudança de intenção dos textos que vai ficar muito visível. Cessando as perseguições, o pensamento cristão caminha para se tornar soberano. Ao longo do século IV e na primeira metade do século V, a dogmática cristã tomou forma definitiva, através de acesos debates que se concluíram em alguns concílios, que se tornaram marcos na história da Igreja, como os de Niceia, Éfeso e Calcedônia. Então, nesses concílios, e em alguns outros que ocorrem nessa época, mas principalmente nesses três, Niceia, Éfeso e Calcedônia, haverá a confirmação de diversas teses do cristianismo, né, de diversas doutrinas do cristianismo, como, por exemplo, a doutrina de que Jesus Cristo é Deus. A gente já mencionou aqui algumas vezes, eu acho, se não foi aqui, foi na Sexta Patrística, que havia algumas heresias surgindo na época que falavam que Jesus Cristo não era Deus, ou que não era homem, enfim. Esse começo do cristianismo é um período cheio de heresias de várias espécies. E esses concílios eles vão começar a colocar definitivamente a coisa mais na linha certa. Nesse período, por exemplo, uma das grandes controvérsias pela qual a igreja vai passar é aquela questão do arianismo. O Ário, a gente já deve falar um pouco dele, ele vai defender a tese, vai ser um dos maiores exponentes da tese de que Jesus Cristo não é Deus. Ele procede do Pai como as outras coisas, ele é criado, ele não é Deus como Deus Pai. Vai colocar como duas coisas muito separadas, como sendo de naturezas distintas. E é claro que para o cristianismo isso tem algo de errado. Então, nesse período de concílios, nesse período de uma estruturação um pouco mais solidificada da doutrina cristã, essa tese e outras serão muito combatidas. Então, esse é um exemplo de uma grande controvérsia que rolou nesse período e que foi resolvida nesse período também. Então, só para dar um exemplo do quão, como ele fala aqui, do quão acesos foram os debates dessa época. Por isso que foi uma época de ouro para a patrística. Muita coisa foi resolvida, muitas teses foram levantadas e a doutrina cristã pôde se consolidar com muitos argumentos. Bom, e aqui entre os teólogos desse período, que se destacaram por engenho e cultura, podemos recordar os seguintes. E aí ele vai citar vários teólogos da época. Eusébio de Cesareia, que será resenhado na Sexta Patrística, viveu de 263 até 340, escreveu uma história da igreja, ou história eclesiástica. Muitas vezes, para o português é traduzido também dessa forma. Que vai até 324 e defendeu firmemente Orígenes. Então, são duas coisas separadas. Ele escreve uma história da igreja que vai praticamente até a época dele ali, vai até a época dele. Então, é um documento histórico muito importante, muito valioso. Falaremos dela aqui no canal ou no Resenha Forense. E defendeu firmemente Orígenes. A gente já viu que Orígenes tinha algumas teses que desvirtuavam um pouquinho ali do caminho do cristianismo, apesar do próprio Reale
traçar vários elogios ao autor, né? E de maneira aparentemente até justificável. Podem voltar aí ao vídeo do Orígenes para dar uma olhada. Então o Eusébio parece que vai ser um grande defensor do Orígenes dentro dessa polêmica, né? Dessas polêmicas que surgiram em relação às doutrinas dele, como a gente já viu no vídeo do Orígenes especial dele. Acho que tem 1h20 o vídeo. Ficou muito bom, esse vídeo ficou muito bom. Em sua preparação evangélica, mostra muita simpatia pelo platonismo, né? Falando de Eusébio aqui ainda, né? Então ele tinha uma inspiração muito platônica, a ponto de considerar Platão em concordância com Moisés. Na Sexta Patrística, a gente andou vendo alguns apologistas que faziam um pouco essa comparação. E faziam aproximações, distanciamentos, enfim. E aqui parece que até na época do Eusébio essa concepção ainda vai prevalecer, né? Ou seja, século III e IV aqui. Então é interessante isso, parece que essa concepção prevalece aí, pelo menos até o Eusébio. E aqui ele fala ainda do Ário, né, de quem eu falava agora, que nasceu na Líbia em 256 e morreu em 336. Ele sustenta que o Filho de Deus foi criado do não ser como todo o resto, e, consequentemente, desencadeou a grande discussão trinitária que levaria ao Concílio de Nicéia. Então, essa época é interessantíssima, a história, como tudo isso se desenrolou, é muito interessante, mas o Reale não dá tantos detalhes aqui. Eu tenho vontade até de fazer uma história da igreja no mesmo estilo aqui que a gente está fazendo o Reale. Então, enfim, vamos ver no que dá, né? Mas, enfim, é uma ideia. E então o Ário, ele é protagonista nessa polêmica, do lado contrário à doutrina que hoje é tida como a correta do cristianismo, né? O Ário, portanto, era um herege. Mas ele será combatido por diversos santos da época, diversos teólogos, que também são nomes muito importantes. Aí o Reale segue falando, né? Temos também Atanásio, viveu entre 295 e 373, e foi o campeão da tese da consubstancialidade do Pai e do Filho, e, portanto, o grande adversário de Ário e o triunfador do Concílio de Nicéia. Então foi aquele cara que levantou a bandeira de maneira mais grandiosa, né? Foi a principal figura então desse combate. E esse termo de consubstancialidade, ele usa esse termo para explicar a relação entre o pai e o filho. São consubstanciais, partilham da mesma substância, que é a substância divina. Esse conceito a gente pode ver até hoje no credo niceno-constantinopolitano, que mas muitas vezes é rezado na missa, dependendo do contexto. Então é interessante, o Filho, Jesus Cristo, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Inclusive a gente já vai ler isso aqui agora. Mas, enfim. Então ele coloca esse termo, trazendo a ideia de substância, bem comum aos gregos, como a gente já cansou de mencionar há vários vídeos atrás, quando a gente ainda estava no primeiro volume, e aplica a essa relação entre o Pai e o Filho, para mostrar que existe ali uma natureza que é comum. Uma conaturalidade, talvez seja uma outra palavra que a gente possa usar para descrever essa relação. Mas consubstancialidade já virou o termo técnico que perdura a história do cristianismo até hoje. Então, bom, usemos esse termo. E ele ainda fala aqui dos autores que serão tema do próximo vídeo, que são os padres capadócios. Ele fala aqui de Basílio de Cesareia, Gregório Nazianzeno, da cidade de Nazianzo, e Gregório de Nissa, ou Gregório Niceno. Eles se sobressaem do ponto de vista cultural e filosófico, e deles falaremos adiante. A gente vai falar deles no próximo vídeo com um pouco mais de detalhe. Ele não vai fazer outro capítulo aprofundando a questão do Ário, nem falando desses outros autores, mas dos padres capadócios ele vai reservar um momento no próximo vídeo, no próximo capítulo, que pra gente aqui é o próximo vídeo. E ele ainda fala aqui de Nemésio de Émesa, que foi autor de um tratado sobre a natureza do homem, mas aí ele se limita a falar isso, viveu entre os séculos IV e V. E por fim recordemos Sinésio de Cirene, 370 a 413, formado na última escola platônica de Alexandria, que se tornou bispo de Ptolemaida. Então, mais um platônico aqui, formado na última escola platônica de Alexandria. A Alexandria teve uma segunda fase da academia platônica, teve uma escola platônica, uma segunda fase ali, A gente falou disso no vídeo
do Próclo, se não me engano, onde a gente fala dos desenvolvimentos neoplatônicos depois do Plotino. É um vídeo muito interessante também e que muita gente vê como dispensável, mas não é. Bom, e ele vai comentar ainda aqui sobre o concílio de Nicéia e falar sobre a fixação do credo, que é um tema do qual eu comecei a falar já agora há pouco. O acontecimento principal desse período pode ser considerado o concílio de Nicéia de 325, ao qual já acenamos várias vezes, onde nasceu o símbolo da fé destinado a ser o credo de todos aqueles que se reconhecem como cristãos. Então, foi aqui no concílio de Nicéia que surgiu o credo. E, enfim, nele estão contidas as verdades de fé mais fundamentais. As verdades de fé, as quais, se forem negadas por alguma pessoa, ela já não pode se dizer mais cristã. Então, aqui a gente tem aquelas verdades mais basilares, aquelas verdades que fundam o pensamento cristão, que dão as premissas para a teologia, para a fé, para a vida moral e para a nossa relação com Deus. E aí ele cita aqui o credo. O credo está um pouco recortado, ele fez separou as partes mais importantes e juntou num texto só. Então talvez vocês achem que tem alguma coisa errada e é por isso, ele faz alguns recortes. Mas bom, eis então os pontos centrais do grande símbolo de Nicéia. Cremos em um só Deus onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, ou seja, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, o que eu falei, pelo qual todas as coisas foram criadas, as que estão no céu e as que estão na terra. Por nós e por nossa salvação, ele desceu, se encarnou por obra do Espírito Santo, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Ele para por aqui, mas aí no meio tem vários parênteses com reticência, indicando que ele comeu alguma coisa ali. Então, vocês veem que aí a ideia de trindade já tá ganhando uma substancialidade melhor, já está ganhando um pouco mais de substância. Então, você vê que aqui já está expressa uma relação entre o pai e o filho, que por mais que já tivesse sido trabalhada por alguns autores que a gente já estudou, por maior parte deles, na verdade, aqui a gente vê já um termo sendo consolidado, um termo sendo solidificado para se referir a essa relação. É uma relação de consubstancialidade, de conaturalidade. E que, como eu disse anteriormente, é um termo que vai permanecer até os dias de hoje na igreja. Então, parece que, para falar desse tema, foi decidido pela primeira vez o termo específico para descrever essa relação. É consubstancial. O filho é consubstancial ao pai. E como ele fala aqui, isso indica que ele é gerado, não criado. Ele vem do pai, mas ele não é criado como as coisas são criadas. Não é criado como o Ario propunha. Como o Reale diz aqui, o Ario propunha que o Filho de Deus foi criado do não ser como todo o resto. Então Deus criou as coisas do nada, em todo aquele sentido que a gente já cansou de trabalhar aqui na série. Tirou todas as coisas do nada e o Filho teria sido mais uma dessas coisas. Seria uma criatura, como nós. Seria uma criatura maximamente excelente, mas não seria Deus. Então haveria esses problemas e esse termo aqui, consubstancialidade, parece trazer a bagagem, os conceitos suficientes para poder explicar essa relação. Por isso que ele foi escolhido. E aí, com esse termo, ele acaba dialogando, como eu já falei, com toda a tradição que a gente anda estudando por aqui. O conceito de substância aparece, a gente lembra na hora de Aristóteles, por exemplo. Substância é um termo que aparece com frequência. Então, isso tem uma bagagem cultural nesse termo, e é um termo filosófico. Então, por isso que isso é importante da gente estudar aqui, que às vezes até parece que a gente está falando um pouco mais de teologia do que de filosofia, mas esses são todos conceitos filosóficos sendo aplicados a essas premissas, a essas ideias que a fé traz, que o cristianismo traz. Então, nisso, os conceitos filosóficos trabalham, sobre esses conceitos, para poder refiná-los, gerando um melhor entendimento, uma melhor compreensão por parte dos próprios cristãos em relação à sua fé.
tornando as posições do cristianismo como verdadeiras posições filosóficas que devem dialogar com as posições filosóficas da época, né? E, enfim, a gente já falou disso antes. E o Reale, uma última coisa que ele comenta aqui nesse capítulo, é o seguinte: por mais que já esteja expressa a relação do pai e do filho, e ele já acene um pouco para a questão do Espírito Santo, né? Ele fecha aqui com creio no Espírito Santo, faltam ainda a aquisição do conceito de pessoa e o aprofundamento das relações entre as três pessoas. Hypostasis ou persone, né, em grego e em latim, que só chegariam posteriormente e dos quais falaremos quando tratarmos de Santo Agostinho, né? Então Santo Agostinho parece que vai refinar essa ideia de pessoa um pouco melhor, né? Começar a trabalhar o que a gente tem hoje como pessoa, quando vamos nos referir à Trindade. E, bom, então o Reale não explica aqui, né? Quando a gente for falar de Santo Agostinho, certamente o Reale vai explicar isso, né? Mas por enquanto não. Então, por mais que nesse momento, no Concílio de Nicéia, haja uma articulação, haja já um termo técnico muito preciso para falar da relação entre o filho e o pai, relação de consubstancialidade, ainda está faltando coisa, entendeu? A coisa ainda não está tão clara quanto poderia. E, mais adiante na patrística, a gente vai ver os desenvolvimentos disso, né? A gente vai ver o que vai acontecer com essa discussão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comprar os livros pelo link na descrição, deixar um like, comentar, apoiar o canal no Apoia-se, isso é muito importante agora que a gente tem essa possibilidade, ou fazer uma doação pontual pelo Pix também, você também pode fazer isso. Bom, é basicamente isso, né? Nos vemos no próximo vídeo, quando começaremos a falar dos teólogos ou filósofos gregos, começando pelos padres capadócios, que, como o Reale já mencionou, falamos de Basílio e dos dois Gregórios. Mas no próximo vídeo a gente fala mais disso. Beleza? Valeu, gente. Abraço.